Boa noite, amados irmãos, graça e paz. É com alegria que nós iniciamos mais uma live do projeto Palavra em Foco. Quero dizer que é uma alegria muito grande de poder contar com você, de estar aqui falando com você através do Facebook, através da rede social. E nós queremos, desde já, agradecer a todos aqueles que têm nos apoiado, têm orado por nós, têm estado, então, participando, então, das nossas lives. É muito bom nós podermos estar juntos. E nós sabemos que nós estamos aí vivendo, né, já há mais de 5 meses esse problema relacionado a essa pandemia, e a gente espera e tem orado ao Senhor, buscado no Senhor, que logo, logo tudo isso possa passar e nós possamos voltar à normalidade, nós possamos nos encontrar novamente, nos abraçarmos. O próprio projeto Palavra em Foco geralmente acontece na capela ecumênica da UF, e ele não está podendo acontecer presencialmente porque existe esse distanciamento social. Mas tão logo, né, a gente possa voltar a se reunir, certamente nós vamos estar juntos novamente e podendo fazer de forma presencial essa programação, esse estudo, refletirmos acerca da palavra de Deus. Como a gente tem feito, a gente sempre tem começado orando, e eu queria, antes de orar, ler um texto que está lá no Salmo 106, o versículo 44 e o versículo 45. Esse salmo fala de graça de Deus, a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Nós sabemos que Deus ele tem nos abençoado, e ele nos abençoa pela sua graça e pela sua misericórdia. Não é porque a gente merece que ele nos abençoa. Ele nos abençoa mesmo sem a gente merecer, porque ele é Deus de graça, de misericórdia, ele se compadece de cada um de nós. E nós vemos então que Israel, durante muito tempo, mesmo vendo todas as operações, todas as manifestações de Deus e da sua graça, eles foram ingratos. E aqui no versículo 44, falando de algumas justificativas daquilo que Deus tinha feito, ou seja, fatos reais daquilo que Deus tinha realizado na vida do povo de Deus, o texto diz assim: olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Quando nós olhamos então para esse texto, né, nós vemos que Deus olhou para o povo de Israel e olha para cada um de nós quando nós estamos angustiados. E ele ouve o nosso clamor. Como também diz o texto, que lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu do povo, segundo as suas misericórdias. É muito importante que nós possamos orar tendo isso em mente, né? Que nós temos um Deus que nos atende no momento da angústia, no momento da dificuldade, um Deus que ouve o nosso clamor e um Deus que se compadece de cada um de nós segundo a sua misericórdia. Então vamos estar nesse momento orando ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos, né? A nossa irmã Margarete pede pela sua vida, pela sua família. Nós temos que orar também por aquelas famílias que estão enlutadas, que estão sofrendo. Nós temos que orar também pelo fim aí dessa pandemia, para que logo, logo se descubra uma vacina e que ela seja eficaz no combate a esse vírus. Eu queria que a gente pudesse orar também por uma família que a gente tem um carinho muito grande e que estão enlutados desde sábado, né? A família do Christian Freitas, né? Eu queria que a gente pudesse estar orando pela Ana, que é a sua esposa, a Débora, a Cristina, o Frederico, o Glauco, a toda a família ali que perderam, né, o convívio, não perderam o seu ente querido, mas perderam o convívio do seu ente querido. Ele foi chamado à glória no sábado, um jovem ainda, 35 anos, e nós devemos orar para que Deus possa consolar
a esta família, possa estar nesse momento de dor com eles, né, dando o que é necessário, a força, principalmente nesse momento tão difícil. E tantas outras famílias que estão enlutadas. Não é só o Covid que tem matado, muitas doenças, muitas outras coisas têm acontecido e tem muitas famílias que estão sofrendo porque, no momento desse distanciamento social, não estão podendo despedir dos seus entes queridos, não estão podendo ali vivenciar o luto, e isso tem trazido também muito sofrimento. E nós devemos orar para que Deus possa consolar a cada uma dessas famílias. Vamos estar então orando? Coloque a sua vida diante do Senhor, peça que Ele possa estar com você, que Ele possa visitar essas pessoas onde quer que eles estejam. Vamos estar orando. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Louvamos a Ti porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus poderoso, soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Tu és o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que se compadece, Senhor, das nossas aflições, das nossas angústias, que atende o nosso clamor quando nós te buscamos, que lembra-se sempre da sua aliança, da aliança que o Senhor fez com cada um de nós através de Jesus. E nós queremos, Senhor, te louvar, porque sabemos que Tu não age na nossa vida, Senhor, nos dando aquilo que nós merecemos. Pelo contrário, o Senhor é misericordioso. Se o Senhor fosse realmente fazer o que nós merecemos, todos nós seríamos condenados. Mas Tu, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, tem realmente nos preservado, tem nos livrado, tem nos assistido. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, Senhor, pela nossa incredulidade, pela nossa impaciência, pelos medos que muitas vezes nós temos de fracassar, de não conseguir, de sucumbir diante dos problemas, mas que nós possamos ser confiantes em Ti, possamos realmente colocar a nossa fé, possamos colocar, Senhor, a nossa esperança no Senhor Jesus. E eu quero te pedir que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a cada um de nós, Senhor. Quero te pedir que o Senhor possa estar abençoando a Margarete, a sua família. Ela pede pela sua família. Que o Senhor possa estar assistindo a ela, fortalecendo a ela. Quero te pedir também que o Senhor possa estar com aquelas famílias enlutadas. E nós queremos clamar a Ti, que o Senhor nesse momento possa estar, Senhor, com a Débora, Senhor, com a Ana Carolina, Senhor, com o Frederico, Senhor, com a Cristina, Senhor, com o Glauco, Senhor, que perderam ali o convívio, Senhor, do seu ente querido. Sabemos que no último sábado, Tu, Senhor, na sua soberania, aprove chamar a Tua presença, Senhor, Christian, ainda jovem, Senhor, mas uma morte assim, tão inesperada, Senhor, e nós sabemos que muitas vezes, Senhor, isso nos chama a atenção de que nós devemos estar preparados. Nós sabemos que ele era Teu servo, dedicado, realmente, Senhor, consagrado a Ti. Nós temos a certeza que Ele está junto de Ti. Mas nós queremos rogar a Ti por aqueles que ficam e que certamente estão sofrendo, Senhor, por causa da falta do convívio, da saudade que certamente essa partida deixa, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, estar confortando, consolando nesse momento. Seja com tantas outras famílias que estão enlutadas, pessoas que estão sofrendo, sejam aqueles, Senhor, que foram vitimados, Senhor, pela Covid. São 117 mil pessoas que já foram ceifadas, Senhor, pessoas que realmente trouxeram ali, Senhor, a partida deles, sofrimento aos seus familiares, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa estar nesse momento visitando essas pessoas, que eles sintam o Teu toque, a Tua bênção, e tenham a certeza do Teu cuidado, que tenham a certeza de que não estão sozinhos nesse momento de dor. Tudo isso nós pedimos e queremos ainda te pedir que o Senhor possa, Senhor, dar toda a sabedoria necessária aos cientistas, Senhor, para que se descubra uma vacina que seja eficaz e que logo, logo, Senhor, essa pandemia possa passar. Nós possamos vencer, Senhor, esse momento difícil da nossa vida, mas que nós possamos também tirar de toda essa situação o aprendizado que nós precisamos de Ti, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar nesse momento louvando ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Eu vou passar então para o Davi e ele vai estar assim então nos conduzindo. Vamos estar então louvando ao nosso Deus.
Nós em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz entrar em pastos verdejantes, dentro da seca. Ele me guia na direção das águas bem tranquilas mesmo. Mundo perdido em ondas agitadas, só Ele conhece o caminho dessas águas. Ele revela para o seu povo, então vivemos o livramento de Deus. Recebemos o livramento de Deus. Deus é por nós. Deus é por nós. Quem será contra nós? Se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, possa dizer não. Se o nosso Deus nos disse sim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz entrar em pastos verdejantes, dentro da seca.
bem tranquilas mesmo. O mundo percebe em ondas agitadas, só Ele conhece o caminho dessas águas e revela para o seu povo. Então vivemos um livramento de Deus. Recebemos um livramento de Deus. Então vivemos um livramento. Deus é por nós. Deus é por nós. Quem será contra nós? E não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, possa dizer não. Se o nosso Deus nos disse sim. Amém. Amém, irmãos. Esse cântico, fala de que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia. E nós devemos realmente confiar nele nesses momentos tão difíceis, que nós estamos passando. E que você possa realmente saber que Ele está na direção de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Não importa o que você está vivendo. Às vezes parece até que algumas coisas fugiu ao controle de Deus, mas não existe nada que esteja fora do controle de Deus. Então é muito importante que você possa confiar, ter essa certeza e poder descansar em cada uma das promessas que Deus faz a você, ao seu coração. Hoje nós queremos falar um pouco sobre consolação, sobre o Deus que nos consola nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia. Como eu li o Salmo 106, versículo 44 e 45, fala que no momento da angústia ele atende ao nosso clamor. No momento da angústia, ele lembra da sua aliança, ou seja, ele executa os compromissos e as promessas que ele fez a cada um de nós através da sua palavra e age com misericórdia. E nós precisamos disso. Paulo, ele vivenciou os momentos difíceis na sua vida. Ele passou pelos momentos de tribulação e ele passou os momentos de tribulação e de perseguição, momentos de dificuldade, quando ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Ele mesmo já tinha prevenido a Timóteo e dizendo a Timóteo que todos aqueles que queriam viver piedosamente, eles seriam perseguidos. Ou seja, fazer a vontade de Deus muitas vezes nos leva a entrar na rota de colisão com o mundo, com os seus valores, com sistemas, com pessoas que certamente vão nos perseguir. Fora as próprias circunstâncias da vida que nos levam a determinados sofrimentos. E nós devemos entender que nós não estamos sozinhos em meio a tudo isso. Paulo ele foi um daqueles que plantou a igreja ali de Corinto. Ele escreve uma primeira carta, depois ele escreve mais duas que provavelmente se perderam, e aquela que a gente conhece como a segunda carta, uma controvérsia. Alguns dizem que provavelmente teria sido a terceira, outros falam que teria sido a quarta carta, mas nós conhecemos ela como 2 Coríntios. E a carta que Paulo abre o seu coração, ele se mostra ali não como super apóstolo, como super homem, mas ele se mostra ali como aquele que era humano, que em alguns momentos sentiu fraqueza, sentiu ali o desamparo, sofreu com algumas circunstâncias, e ele escreve então no capítulo 1 de 2 Coríntios. Eu queria convidar você a ler esse texto comigo. 2 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 3. Ele fala de algumas coisas muito importantes, e ele dá ações de graças, ou seja, ele presta ações de graças pelo conforto divino, pelo consolo que vem da parte de Deus. E nós gostaríamos então de estar justamente meditando sobre isso. Deus nos conforta em meio às nossas tribulações, em meio às nossas angústias. Deus nos consola em meio aos nossos problemas. E é muito importante que você tenha isso em mente. Vamos estar então lendo esse texto, 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em que temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as nossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo, então, ele quando escreve essa carta, ele diz que ele estava passando por um momento muito difícil. E ele tinha passado, então, pelo momento onde ele teve que enfrentar uma tribulação muito forte, e ele diz, então, da natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. No versículo 8 ele fala isso. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você e eu certamente já passamos por momentos assim, onde a gente vivenciou ou passou pelo momento de tribulação, de sofrimento tão grande, que a gente já chega até a se desesperar, ou seja, a gente chega àquele ponto de desanimar diante de tudo que nós estamos vivenciando. Paulo vivenciou isso. Provavelmente foi os problemas que ele teve que enfrentar quando ele passava por Éfeso. Ele, então, teve várias oposições ali. Ele teve o levante de Demétrio, alguém que se levantou contra ele diante da mensagem que ele pregava. Certamente ele teve que enfrentar ali a fúria dos judeus, que sempre era aquele grupo que estava no encalço de Paulo, estava sempre ali sendo opositor, porque Paulo falava da graça e eles queriam ainda que se vivenciasse a lei. Ele talvez estivesse falando também dos problemas que atingiram a sua própria saúde física, nós não sabemos ao certo, mas ele chega ao ponto de vivenciar alguns desses problemas, e ele então fala de uma tribulação que todo mundo conhecia. Ele fala de alguma coisa que ele viveu na região da Ásia, que todos ali puderam assistir e sabiam o que tinha acontecido com Paulo. E Paulo então diz que ele chegou ao ponto de se desesperar. Talvez você já vivenciou isso. Talvez você já passou por esse momento onde parece que não há solução, onde você olha para frente e você não vê solução, você olha para todos os lados e parece que não chega a hora de Deus te dar um livramento. Mas quando a gente olha para esse texto como um todo, nós vamos vendo que Paulo, ele louva a Deus, ele bendiz o nome do Senhor, porque apesar dos momentos difíceis que ele passou, apesar dos momentos difíceis que eu e você podemos passar, ou sabemos de pessoas que estão passando, nem tudo está perdido. Nós não precisamos nos desesperar. Eu lembro dessa palavra desesperança, e aí a gente vê o próprio relato lá de Jeremias, quando ele vivenciou tudo aquilo que ele havia profetizado acerca da invasão dos babilônicos, de todo o julgamento de Deus que viria contra a nação de Judá por causa da desobediência. E ele vê a destruição da cidade, ele vê a fome muito grande, ele vê tudo destruído. E ele então diz que quase ele perdeu a esperança. Mas ele faz um exercício que eu e você também somos convidados, e esse texto também nos leva a trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança no meio da chamada desesperança, aquilo que pode trazer esperança ao nosso coração no meio da tragédia, no meio da dificuldade, no meio dos problemas. E aí Paulo diz assim: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. E aí eu lembro lá de Jeremias. Jeremias fala que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos, então,
consumidos. E aí nós poderíamos ser consumidos de duas maneiras, né? Por causa dos nossos pecados, Deus executando o seu juízo. Todos nós éramos merecedores do juízo de Deus por causa do nosso pecado. O que nos livra do juízo de Deus é o fato de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Ele executou a misericórdia de Deus, ele fez com que a gente pudesse se tornar aceitáveis diante de Deus, não por nós mesmos, mas por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele se colocou no nosso lugar. Então a primeira coisa é nesse aspecto. Também nós poderíamos ser consumidos se não fosse a misericórdia de Deus, por causa mesmo da vida, dos problemas que nós causamos. Se Deus não fosse misericordioso conosco, quanta coisa que nós mesmos seríamos os causadores dos nossos próprios males. E tantas coisas nós poderíamos estar vivenciando se não fosse a ação do livramento de Deus, a ação da intervenção de Deus sobre a nossa vida. E nós vemos então que ele diz que é o Pai de misericórdias. E misericórdia, ele literalmente se colocou no nosso lugar através de Jesus. Jesus não apenas sentiu dó ou pena da nossa condição, ele se colocou no nosso lugar. Ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas dores, ele carregou tudo aquilo que nos oprimia e nos afastava de Deus. Ele se fez maldição por nós na cruz do Calvário. E agora nós podemos ter então a vida que Deus nos dá, a vida abundante através do sacrifício de Jesus. E é por isso que ele fala que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só fala do Pai, mas ele fala do Filho. Ele não só fala dessa misericórdia que nasce no coração de Deus, mas que se torna prática e evidente através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas não só isso. Ele diz, e Deus de toda consolação. Ser consolado é muito importante, principalmente no momento que nós estamos ali nos sentindo desamparados. E Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado através da manifestação do Espírito Santo. O Jesus mesmo, ele falou, antes mesmo dele dar a sua vida em resgate de cada um de nós, que ele enviaria o Consolador. E nós sabemos que esse Deus é o Deus da consolação. Nós não vamos ser consolados simplesmente por palavras humanas. Nós não vamos ser consolados simplesmente quando nós encontramos um porto seguro ou um momento de bem-estar. Nós somos consolados por Deus. É Ele que enxuga as nossas lágrimas, é Ele que conhece a nossa estrutura, é Ele que sabe das nossas limitações, é Ele que realmente nos consola. Então Ele não é só Deus de consolação, Ele é Deus de toda a consolação. Ou seja, essa expressão no original dá a ideia de totalidade. Deus é o Deus de toda a consolação. A consolação que vem da parte de Deus, ela é completa, ela não é ineficaz. Pelo contrário, ela é de uma eficácia muito profunda na minha vida e na sua vida. Então, Paulo, diante de todas as tribulações que ele estava vivenciando, ele lembra da misericórdia, ele lembra do consolo de Deus. E aí nós podemos dizer que esse consolo, vamos voltar lá de novo em Jeremias, tem a ver com a fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra, e quando ele executa a sua palavra, ele mostra realmente aquilo que é necessário para trazer consolo ao nosso coração, porque a sua palavra se cumpre. Nós não estamos fiados e confiados em palavras humanas. Nós devemos estar confiados na palavra do Senhor, que é fonte de consolo para o nosso coração. E esse Deus, então, ele executa de maneira fiel a sua palavra na nossa vida. Mas não só isso, ele diz no versículo 4, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ou seja, Paulo, ele deixa bem claro que todos nós passamos por momentos de tribulação. Ele então diz que Deus nos conforta na tribulação, e não é simplesmente para que a gente receba o consolo e acabou, fique a gente no nosso canto, quieto. Pelo contrário, ele diz que nós recebemos o consolo na nossa tribulação para podermos também consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja,
Nós somos confortados por Deus, nós somos consolados por Deus, para que nós possamos também abençoar a outras vidas com aquela consolação que nós recebemos. Paulo tinha essa consciência de que ele não precisava simplesmente ser consolado, mas aquilo que ele recebeu de consolo da parte de Deus serviria também como um instrumento para levar consolo àqueles que estão desamparados. Para levar, nós podemos dizer assim, aquilo que nós podemos chamar de boas novas, de boas notícias de salvação àqueles que estão angustiados. E quando nós olhamos então para esse texto, tem a ver com isso. A minha vida e a sua vida, quando nós passamos por tribulação, nós podemos ter a certeza da misericórdia e do consolo de Deus para que você possa consolar a outros. E quando a gente pensa nesse consolo, aí entra o seu testemunho com o mesmo consolo que você recebeu da parte de Deus. Não é simplesmente você utilizar de palavras humanas, porque na hora da perda de alguém querido, na hora que a morte chega para algumas pessoas, às vezes a gente pensa ali de uma maneira tão repentina, demonstra de forma bem clara que nós não somos nada, nós somos tão passageiros, às vezes nos falta as palavras. Mas se você já vivenciou esse consolo, você pode estar ali levando consolo à vida de outras pessoas. Não com palavras vazias, mas através de uma experiência que você teve com Deus, que no momento que você passou por dificuldade, Ele esteve ao seu lado. E aí você pode estar do lado também de alguém que está sofrendo. Não necessariamente você deva falar um monte de coisa. Às vezes você deveria estar entendendo que isso tem a ver, que se eu recebi o consolo, eu tenho que estar do lado. Como Deus está do meu lado, eu preciso estar do lado daquele que está sofrendo, daquele que está passando pelo momento difícil, daquele que está precisando de um conforto, onde muitas vezes as palavras não vão resolver. Então é muito importante que você possa entender isso, de que Deus vai te abençoar, mas Ele vai te usar também para que você possa levar consolo a outras pessoas que estão sofrendo. É uma coisa que às vezes a gente vê na vida de muitas pessoas, é aquela ideia de que elas são as maiores sofredoras do mundo porque elas estão vivenciando determinadas coisas. E quando então você tem a oportunidade de ver que tem pessoas sofrendo, né, também de tantas coisas, como a perda de ente querido, de doenças graves, pessoas que já tiveram ali, de certa forma, a notícia de que o seu fim está próximo. E muitas vezes as pessoas elas precisam olhar para a dor desses outros também e não simplesmente para a sua dor. Muitas vezes a gente vê pessoas que são extremamente egoístas porque elas acham que só elas têm problema. Não, todos nós temos problemas. Eu costumo até dizer que é muito difícil a gente poder medir sofrimento. Cada um sabe aonde dói, cada um sabe a medida do seu sofrimento. Então, eu não vou ficar ali disputando, e ninguém precisa disputar sofrimento com ninguém. Mas na hora da gente ver alguém sofrendo, em vez da gente achar, né, de que simplesmente é só eu que eu sofro, eu tenho que olhar também para a dor do outro. Porque às vezes o outro está sofrendo como eu estou sofrendo. Então é muito importante que eu possa ter isso em mente, para que eu não me torne uma pessoa distante do sofrimento do outro e ache que só eu que mereço o consolo. Há tantas pessoas que merecem o consolo e precisam, quer dizer, do consolo como eu já recebi da parte de Deus. Então, ele diz aqui, porque nós fomos então contemplados com a consolação que vem de Deus. Com essa consolação que eu recebi do Senhor, eu tenho que levar a outros também que estão sofrendo. Porque aí ele fala no versículo 5, uma coisa, irmãos, que não é, algumas pessoas olhando para o versículo 5, às vezes eles olham de uma maneira assim um tanto quanto desanimadora. E eles então começam a achar que esse versículo, né, só querem a segunda parte. Eles querem então a bênção, eles querem as coisas que são ao nosso favor. Mas Paulo diz assim, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a consolação transborda por meio de Cristo. O que ele está deixando bem claro aqui? Que você sofrer por causa de Cristo, isso traz benefício ao seu favor. Mas tem muita gente que acha e que aboliu o sofrimento do cristianismo. É aquela ideia do chamado cristianismo triunfalista,
onde você aceita Jesus, tudo vai dar certo. Você não vai ter mais problemas, não vai ter mais dificuldade, você não vai sofrer. E se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa errada. Se você está sofrendo, você está em pecado. Se você está sofrendo, você precisa, entender que aquilo é uma maldição da parte de Deus. Nada disso. Aqueles que foram fiéis no passado, que foram fiéis na história da igreja, eles sofreram. E Deus, por ver toda a fidelidade e dedicação daquelas pessoas, podia amenizar e dizer assim, não vou deixar o meu servo sofrer, ele está sendo obediente, ele está fazendo a minha vontade. Mas muitas vezes o sofrimento foi consequência direta do meu posicionamento e do seu posicionamento, do posicionamento daqueles irmãos no passado, de não se deixarem levar, de enfrentarem a realidade e de continuar afirmando de que quem era Deus da sua vida, de fato, não era qualquer ídolo, mas o Deus verdadeiro, o Deus supremo. E muitas vezes essa afirmação e essa visão de que, na realidade, por eles estarem servindo a Cristo, eles também seriam perseguidos. Isso aconteceu de forma bem clara. E nós, muitas vezes, não vemos o sofrimento como benefício. A gente não aprende só quando tudo vai bem, a gente aprende também quando as coisas dão erradas, quando existem tribulações e dificuldades. E no sofrimento nós aprendemos. E Paulo fala que, em grande medida, eles contribuem em nosso favor. É aquela questão que Paulo já tinha falado aos romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, somam para o nosso bem, somam para o nosso benefício. Aí ele diz, como também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aqueles que sofrem, também da parte de Deus, eles receberão a consolação. E diz o texto de forma o quê? A transbordar, de forma abundante. Então você não vai estar sozinho, você não vai estar desamparado. Aqui, claro que cabe uma ressalva. Ninguém precisa buscar tribulação, ninguém precisa buscar problema, ninguém precisa querer sofrer para ser mais fiel a Deus. Mas muitas vezes o sofrimento ele vem justamente por causa da sua fidelidade. O sofrimento muitas vezes vem porque você tem sido fiel ao Senhor. E muitas vezes você vivencia isso, e isso tudo não é inútil, não é para o seu mal, e sim para o seu crescimento. Eu até li uma frase hoje que me chamou a atenção, que dizia o seguinte, muitas vezes Deus permite que as tempestades e as ventanias nos atinjam para ver a resistência das nossas raízes. E isso é muito importante. Aonde você está enraizado? Aonde está fundamentada a sua fé? Aonde você está realmente firme? Você está firme nas coisas desse mundo, que é como areia no meio da tempestade, ou você está firme na rocha, que é Jesus? Então você precisa avaliar tudo isso. E Paulo ele continua dizendo no versículo 6, ele fala da sua própria experiência. Mas se somos atribulados, e ele fala daquilo que ele estava passando, é para o vosso conforto e salvação. Então Paulo está dizendo, quando eu sofro, está contribuindo para a salvação de vocês. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. O que ele está dizendo aqui? Que na realidade, se ele passasse pela tribulação, não quer dizer que aquele sofrimento seria alguma coisa como um empecilho para que eles não crescessem. Pelo contrário, ele está falando, vocês vão ser abençoados. Se eu for confortado, também vocês vão ser abençoados. E ele continua dizendo aqui, suportando vós, ou seja, ele está dizendo ali do aprendizado, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós padecemos. E quando então a gente pensa nisso, a ideia é da identificação. Paulo esperava que cada um que fazia parte da igreja naquele tempo, principalmente da igreja de Corinto, eles pudessem se identificar com o sofrimento de Paulo. Quer ver um exemplo disso? Paulo diz que quando ele estava preso, o que estava preso era o homem, era Paulo, mas a mensagem não estava aprisionada. Ou seja, o evangelho não estava aprisionado mesmo quando ele estava preso. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, que na realidade tudo que ele estava passando era para a contribuição do evangelho, para o crescimento do evangelho. E aí ele continua no versículo 7 dizendo, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Ou seja, nós não podemos querer só a segunda parte. Muitas vezes nós queremos a consolação, a bênção, mas nós não queremos ser participantes dos sofrimentos.
vivenciar o evangelho no nosso tempo continua sendo, então, um desafio. Principalmente porque existe hoje uma visão. O que você vai fazer? A vontade do mundo ou a vontade de Deus? Você vai ser alguém, né, comprometido com os valores do reino, ou você vai ser comprometido com o que é politicamente correto, o que é aceito, como aquilo que a gente chama de convenção social ou imposição da sociedade? Qual vai ser a sua postura? E muitas vezes, por nós termos costumes diferentes daquilo que a sociedade predominante quer impor sobre a nossa vida, o que acontece? Nós somos taxados de um monte de coisa, de ultrapassados, de fundamentalistas, né, de conservadores, e muitas vezes a sociedade quer nos julgar como pessoas, então, que são contrárias ao que eles estão vivendo. É como aquela visão, o crente, então, o cristão verdadeiro, o discípulo de Jesus, ele é contrário a tudo que está no mundo. E por que ele é contrário a tudo que está no mundo? Porque os nossos valores não são desse mundo. Os nossos valores são diferentes. E não há como você se adequar, não há como você se adaptar. Mas ainda, ele diz assim, porque não queremos, irmãos, e ele volta a falar ali da sua tribulação, que vocês, então, ignoreis o que aconteceu comigo. Né? Porque ele fala que eu me desesperei da própria vida. Mas ele diz ainda no versículo 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo provavelmente ele está falando aqui do seu martírio, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ele estava falando que ele já sabia a sua hora, já sabia o dia, já sabia o que aconteceria, mas ele cria num Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que ainda que ele tivesse que passar pela morte física, ele sabia que ele cria num Deus que ressuscita os mortos. E os mortos aqui que ele estava falando, provavelmente ele não estava falando do morto físico, ele estava falando do morto espiritual. Todo aquele que ainda que morra para esse mundo, mas que tem Jesus no seu coração, que teve um encontro, que foi transformado, que foi resgatado, ele tem a certeza da vida eterna. Então ele passa pela morte para um novo estágio, para um novo patamar, para um novo, nós podemos dizer assim, estado de graça, que é justamente a vida eterna, é você poder adentrar no céu. É claro que a morte nos assusta. A morte muitas vezes nos deixa um tanto quanto preocupados, angustiados, porque nenhum de nós passamos por isso. Mas uma coisa é certa, nós temos que ter o nosso coração tranquilo de que ele realmente venceu por nós na cruz do Calvário. E ele diz assim, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará nos livrar-nos. E aí, isso é muito importante o que ele está falando. Ele nos livrou, nos livrará. E nos livrará de grande morte. Que morte que ele estava falando? Ele estava falando da morte eterna. Muitos de nós, talvez, se Jesus não voltar antes, nós não sabemos o dia e a hora, muitos de nós deveremos passar pela morte. Mas nós devemos ter a certeza de que nós vamos ser ali transformados e realmente levados para um novo estado. Aí que nós vamos começar a viver eternamente junto ao Pai, nos braços do Pai. E aí é muito importante que nós tenhamos isso em mente, né? Há muitas pessoas, né? E até mesmo, até quero mandar um abraço, né? Lá para o reverendo Norberto Santandré. Ele hoje colocou uma frase que me chamou a atenção, né? Falou assim, eu sou uma pessoa de risco, mas eu tenho a consciência de que o maior risco que eu e qualquer homem possa ter é de não ter Jesus no seu coração. Esse é o maior risco, porque eu não vou passar só pela morte física. Quem não tem Jesus, ele acaba, então, sendo atingido pela morte eterna. E é muito importante que eu e você tenha isso em mente. Eu posso até ser uma pessoa de risco na vida, mas se eu não tiver Jesus, eu tenho um risco muito maior. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Mas para a gente poder terminar essa meditação, versículo 11 ele diz assim, ajudando-nos também vós, com as vossas orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então o que Paulo está falando aqui? Que nós devemos dar graças, que nós devemos realmente louvar a Deus e principalmente, né, ele pede ajuda pelas orações, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito. O que Paulo estava ali, e ainda que para muitos ele pudesse ser um motivo de vergonha, ele pede, ore por mim, ore pelo trabalho, ore pelo ministério, para que por minha vida muitos possam dar graças ao nosso respeito,
pelo benefício que nos foi concedido através de muitos. Então é muito importante que a gente possa olhar para a nossa vida e ainda que você possa estar vivendo um momento tão difícil, você não veja tudo isso como algo negativo, pelo contrário, você possa saber que você está num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento. É claro que isso não nos isenta da gente estar lá, né, em alguns momentos, e a gente sabe disso, sofrendo com aqueles que sofrem. Se sentindo triste, né, nos momentos que as dificuldades chegam para a gente também. Mas que você não se deixe abater pelas dificuldades, pelas tribulações, mas que você possa confiar de que nesses momentos tão difíceis da sua vida, nesses momentos que parece que tudo está perdido, você tenha a confiança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então é muito importante que você saiba disso. Deus é o Deus de misericórdia, de toda consolação. Ele nos assiste, Ele usa todas essas coisas para que a gente possa se tornar mais firmes na vida e diante dos desafios que nós temos diante de nós. Então a minha oração, a minha palavra nesse momento é que Deus possa te abençoar. Você que está passando por momentos difíceis, ore para aquele que é o autor e consumador da fé. Não desanime. Não olhe simplesmente para as circunstâncias, porque certamente se você olhar para as circunstâncias, você vai desanimar. Se você olhar para as circunstâncias, você vai agir com incredulidade. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquele que é o autor e consumador da fé. E certamente Deus vai te fortalecer e te abençoar nesses momentos. Que Deus te abençoe e eu quero realmente orar por você nesse momento, pedindo que essa palavra possa realmente, né, trazer consolo e conforto ao seu coração. Vamos estar orando então nesse momento? Como essa canção que nós colocamos desde o início. Fala, Deus está no controle. O mundo, conforme o Salmo 46, pode estar todo transtornado. Pode parecer que está tudo de cabeça para baixo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus soberano. É o Deus que reina. É o Senhor de promessas. É o Deus de graça. Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti as nossas vidas. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos fazer enxergar através da Tua palavra, que ainda que a gente passe, Senhor, por momentos de tribulação, nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, nós não temos que nos virar e dar o nosso jeito, pelo contrário, nós precisamos olhar para Ti, olhar para a Tua palavra, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E uma das coisas, Senhor, que nos dá esperança é a Tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Não sermos consumidos como consequência dos nossos pecados, mas não sermos consumidos também, Senhor, como aquilo que muitas vezes nos atinge, como depressões, como tristezas, como angústias. Mas que nós possamos realmente, Senhor, entender que Tu és o Deus fiel que cumpre a Tua palavra. Isso é fonte de consolo ao nosso coração, na certeza que o Senhor é o Deus que está operando. Ainda quando o Senhor está em silêncio, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, o Senhor não deixa desamparado os seus filhos, o Senhor executa a sua aliança, o Senhor é o Pai de todas as misericórdias. E nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, a vida de todos aqueles que nos ouvem. Que o Senhor possa entrar em cada lar, não só aqueles que nos ouvem agora, mas que posteriormente vão estar assistindo essa live. E que o Senhor possa estar trazendo consolo, conforto, estímulo, que possam continuar firmes no Teu caminho, fazendo a Tua vontade. Seja com aqueles, Senhor, que estão sofrendo uma dor muito intensa. Alguns estão sofrendo muito pela perda dos seus entes queridos. E aí, Senhor, quando a gente perde alguém que a gente ama, é uma dor muito grande, Senhor. É alguma coisa, Senhor, que a gente às vezes humanamente não tem como explicar. Só, Senhor, quem está passando por isso é que sabe. Mas ao mesmo tempo nós vemos que a paz, que excede todo o entendimento, pode realmente guardar esses corações, pode renovar as forças desses que estão sofrendo. E nós queremos rogar a Tua bênção nesse momento. Que o Senhor possa visitar, que cada um possa ter a certeza, Senhor, de que a morte não é como a gente costuma dizer, que a gente perdeu alguém. A gente perdeu o convívio. Mas nós podemos dizer com toda certeza que logo, logo, nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos quando nós estivermos na eternidade.
nós vamos encontrar com os nossos irmãos na eternidade. E que nós possamos ter essa certeza, a certeza da salvação que há em Jesus, de que todo aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, aquele que foi transformado, regenerado, ele não perece eternamente, pelo contrário, ele está nos teus braços, nos braços do Pai, nos braços daquele que enxuga todas as lágrimas. E nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti a vida de cada um desses, Senhor. São tantos brasileiros, são tantas pessoas sofrendo, Senhor, quando a gente vai nos hospitais, quando a gente anda pelas ruas, Senhor, quando a gente vê pessoas, Senhor, que perderam de forma tão abrupta, Senhor, os seus entes queridos, Senhor. Quanto sofrimento! Mas nós sabemos que Tu és o Deus, Senhor, que pode trazer todo o consolo necessário a todos esses, porque a Tua palavra diz que Tu és o Deus de toda a consolação, e que o Senhor possa consolar a cada um de nós. Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus, e nós queremos Te agradecer desde já, porque sabemos que Tu és fiel para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos mais uma vez agradecer a sua participação, você que esteve conosco aqui nessa noite, que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida. Eu quero fazer 2 anúncios. Nessa semana a gente continua com as nossas lives. Amanhã nós vamos estar fazendo a nossa live às 20 horas no Instagram. E eu vou estar conversando amanhã, com o presbítero Alexandre Almeida. Ele é, então, secretário-geral do Trabalho de Mocidade da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a gente vai estar falando sobre o jovem comprometido com os valores do reino. Então, amanhã, às 20 horas, no Instagram. Então, com o presbítero Alexandre, secretário nacional de mocidade. E na sexta-feira, nós vamos estar, então, conversando com um amigo também, de muitos anos aí, reverendo Gladstone Cunha, ele pastor da primeira igreja presbiteriana de Cachoeira de Itapemirim. E nós vamos estar, então, conversando com ele na sexta-feira também pelo Instagram, às 20 horas. E nós vamos falar de uma teologia sadia para tempos difíceis. E nós vamos estar conversando, então, sobre esse assunto. E você é o nosso convidado a participar. Você é convidado, então, a estar conosco, a orar também por esse projeto, para que Deus nos abençoe. E eu desejo a cada um uma boa noite, que Deus possa fortalecer a sua vida. E até amanhã, então, lá pelo Instagram, às 20 horas. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado pela sua participação.